Não é muito complicado, uma vez que a gente já tem essa medição da resistência fixa. Tá? Bom, vamos medir com analógico e com digital, vou mostrar aí como é que é a medição das duas maneiras. Familiarizar com a posição correta aqui da chave, da leitura, e reconhecer o estado delas, se ela está boa ou se ela está com algum defeito. Bom, primeiramente, vou verificar com o ohmímetro analógico. Aqui é um desenho simples que mostra o funcionamento dessas resistências. Tá? Tanto a ajustável como a variável funcionam da mesma maneira. Tá? Observem aqui. De A até B é uma resistência fixa comum. Ela mede o valor que está no corpo. Se eu mexer no ponto médio, nesse B aqui, e tiver aqui de A para C, não altera nada. O valor não vai ser alterado, porque de A até C são valores fixos. Tá? Então, não tem problema nenhum. Bom, e de A para B ou B para C, ele vai funcionar como uma resistência variável ou ajustável. Tá? Então, no momento que eu meço de A para C, eu tenho uma resistência fixa. É esse desenhozinho aqui em azul. Quando eu meço do B, que é o ponto médio, para qualquer um dos dois terminais, eu vou poder variar esse ponto médio. O ponto médio ele movimenta, pode modificar ele, e verás que o valor vai variar. Então, esse é o funcionamento de um potenciômetro, de uma resistência ajustável ou variável. Todas funcionam do mesmo jeito. A diferença do ajustável para o variável é a robustez. O ajustável ele é um componente mais frágil. Ele foi feito para fazer pequenos ajustes e deixa ele paradinho lá, quietinho. Não vai usar ele toda hora. O potenciômetro ele é desenvolvido para uso contínuo, como antigamente um volume, algum controle de velocidade de algum motor, de ventilador, coisas que você pode mexer toda hora. Então, toda hora estás a mexer, então ele é mais robusto, ele é mais forte, ele aguenta mais. O funcionamento é o mesmo, não muda em nada, é esse funcionamento que está aqui. Esses dois aqui, A e C, a gente chama de extremos, e o B chama de ponto médio. De extremo para extremo, é um valor fixo, a resistência é fixa. De B para qualquer um dos extremos, a resistência é variável. Aí, à medida que mexes no botão, terás, então, uma variação de resistência. Tá? Então, está aqui, ó, eu colocando o nome, né? A e C são chamados de extremos e o ponto B é o ponto médio. Tá? Eu coloco aqui que, claro, né? Se eu pegar A e B, tá? Ponto médio e um extremo, se eu encostar esse ponto médio em A resistência vai ser zero, tá? Porque vai ser um fio ligado no outro. No entanto, quando o B está ligado no A, de B para C eu tenho a resistência toda. O ponto médio está ligado no A, então de B para A resistência é zero, de B para C a resistência será total. Se eu inverter, se eu movimentar o ponto médio, eu vou mudando essa característica. De A para B vai sair do zero e vai aumentando, enquanto que o cursor, quando vai aproximando do C, em relação ao C, vai indo para o zero. Então, elas revezam de acordo com o ponto médio. Se para um lado está zero, para o outro lado está resistência total. Se de B para C é zero, do outro lado resistência total. Então, esse é o funcionamento aí. Tá? Como que a gente vai verificar? Como é que a gente vai medir esse componente? A medição do componente é verificar o funcionamento dele. Ou seja, tens que ver o valor que está marcado no corpo. Tá? Para quê? Para poder escolher qual vai ser a posição da chave. O valor do corpo, escolhido lá, visto o valor do corpo, a gente escolhe a posição da chave. Uma posição da chave que a gente possa medir o valor, como na resistência fixa. Faz o ajuste de zero, porque
esse é um ohmímetro analógico. Analógico, toda vez que mudas de posição da chave, deves fazer o ajuste de zero. Cuidado com o erro de paralaxe. Erro de paralaxe é o erro na medida, na medição do ponteiro, na leitura. Se virais a cabeça para um lado ou para o outro, poderás ver um valor diferente. Então, deves olhar sempre de cima para poder verificar o número que aquele ponteiro está ali indicando. Não evita olhar inclinado para o multímetro analógico. O valor pode estar errado. Tem que estar sempre 90 graus em relação à escala. Aí coloca as pontas de prova no A e no C e verás o valor do corpo. Se o potenciômetro ou a resistência ajustável for de 100 ohms, verás 100 ohms. Tá? Ele não tem polaridade, a resistência ajustável e variável não tem. Qualquer posição que colocar de A para C, a leitura será idêntica. Desde que seja de A até C, ou seja, de um extremo para o outro. Colocar as pontas de prova agora do ponto médio para um lado, que no caso aqui eu chamei de A. O que vai acontecer? À medida que rodas o núcleo, ele irá de 0 até o valor máximo do corpo. Ele não vai dar valor maior que o valor do corpo, né? Então ele vai de 0 até o valor que está marcado no corpo. Depois inverte, pega de B para C e faz a mesma coisa, roda, terás que ir de 0 até o valor máximo do corpo. Tá? Essas são as duas medições, de um lado para o outro. Ou seja, de A até C, de extremo para extremo, é o valor do corpo. Do meio, do B para um lado e do B para o outro lado, mexendo o núcleo, terás de 0 até o valor máximo. Tá? Então, vou mostrar um exemplo aqui. Ó, esse trimpote, que também é chamado o resistor, a resistência ajustável, é também chamado de trimpote, tem um valor de 22K. Então, eu escolhi a posição da chave de 1K. Então, eu vou colocar a posição da chave aqui de 1K, tá? E vou colocar, então, dos extremos e ele vai marcar o valor. Aqui é um valor fixo, uma resistência fixa. Peguei aqui de um extremo a outro, o fio azul está num ponto e o fio verde está no outro, ou seja, A e C. Tá? É uma resistência fixa, 22 ohms, 22 vezes 1000, 22K. Tá bom? Ele está dando a marcação correta. Tá? Então, aqui, ó, 22K, o valor está perfeito. Agora, eu vou fazer a medição do ponto médio para os extremos. Aqui eu coloco um pequeno vídeo mostrando. Ó, eu peguei de um ponto médio a um dos extremos. Olha lá. Rodando o ponto médio, eu vou de 0 até o valor máximo. Tá? Esse pequeno vídeo ele demonstra isso. Vou até colocar novamente aqui. Ó. Olha lá. Eu rodei, ele saiu de 0 até o valor máximo, depois voltou novamente até o 0. Então, ele está funcionando perfeitamente. Ele está indo de 0 ao valor máximo. Depois eu faço a inversão das pontas de prova, tá? E tem que dar a mesma coisa. Vamos ao exemplo 2. Ali eu faria a mesma coisa do outro lado, né? Aqui eu tenho um de 470K. Ó. Até consegui fazer uma foto boa aqui para conseguir verificar que isso aqui é uma peça pequena. Não é tão fácil de ler assim às vezes, né? 470K. Então, 470K, eu vou usar a posição máxima de 10K e ele está aqui próximo dos 50. Tá? De extremo para extremo aqui, ó, uma resistência fixa. Coloquei lá, ó, um pouquinho antes dos 50, ele estaria dando 500K e estaria dando talvez 490 aí, mais ou menos. Mas tá bom, tá dentro da tolerância, tá dentro, né, de um valor razoável. Tá? E agora eu vou fazer o teste lá, rodando de um lado para o outro, ele vai de 0 até o valor máximo. Ele fazendo esse movimento de 0 até o valor máximo, ele tá bom. Isso eu faço tanto para um lado quanto para o outro. Tá? É só aí que, no caso, colocar. Tá vendo que eu estou colocando aqui o branco é um ponto médio e o azul aqui, o preto no azul. Polaridade não tem, pode ficar à vontade.
qualquer posição que colocar está ok. E faz agora para o outro lado também. Faz para o outro lado, ele vai dar a mesma coisa, está correto. Vamos ao exemplo 3. Aqui, um de 10K, um tripotezinho vertical. Esse aqui já tem uma posição vertical, observa que ele é encaixado assim, em pé. Aqui ele tem uma posição horizontal, tem alguns que são posição horizontal que ficam deitados, né? Vai ser de acordo com o projeto que será escolhido o modelo, né, de posição. Aqui eu coloco em 1K, está próximo de 10K, vai dar próximo do 10, de extremo para extremo lá, deu um pouquinho abaixo, mas está ok, 9,5, está dentro da tolerância também. E colocando agora em movimento, veremos, ó, ele vai ter que sair de 0 até, ó, eu botei para 0 e ele vai até a posição máxima que é 10, ó, vai e volta. Está correto, está funcionando perfeitamente. Tá? Aí inverte, faz a mesma coisa, o mesmo procedimento. Tá? Bom, aqui temos um outro exemplo, valor de 100K, ó, está escrito aqui. Esse já é uma posição horizontal, ele fica deitado. 100K, usei a posição vezes 10K, vai dar em torno de 10 também, porque 10 vezes 10 dá 100, 100K. Ó, deu um pouquinho acima, está dando um pouquinho acima ainda. Tá? Colocamos, então, a ponta de prova e vamos variar. Ele vai do valor máximo até 0 e de 0 até o valor máximo. Ó, pronto. Isso também, todos esses componentes estão novos, todos eles estão funcionando perfeitamente. Inverte as pontas e faz a mesma coisa. Bom, agora com o ohmímetro digital. Ora, com o ohmímetro digital, o que muda do ohmímetro digital para o analógico? O ajuste de 0, não precisa mais. O digital não precisa de ajuste de 0. E o valor lido é no ecrã. Então, o valor é no ecrã. Ou seja, não tem mais um ponteiro. O que simula o ecrã? O número aumenta e o número diminui. Ele vai aumentar e vai diminuir. É a única coisa que fica diferente. Ou seja, verifica o valor no corpo, verificou o valor no corpo, escolhe a posição maior do valor do corpo, sempre uma posição maior para poder medir, como uma resistência fixa, coloca de um extremo ao outro, depois faz a medição do ponto médio para um dos extremos, para um e para o outro, variando o núcleo. Então, vamos ver aqui. Aqui é o exemplo 1. 22K, horizontal. Então, 22K, eu não posso usar a posição de 20K, porque a posição de 20K é menor. Então, eu sou obrigado a botar na de 200K. Deu 21,7, o valor está bom, está próximo de 22, de extremo para extremo. Agora eu coloco do ponto médio para um dos extremos e giro o ponto. Ele sai do valor máximo em direção ao 0. Zerou, valor máximo. Não vejo diferença praticamente nenhuma. O digital, para medição de resistências, é melhor. Eu acho que ele é melhor, é mais fácil, né, do que o analógico, porque o valor está aí escrito no ecrã, vai diminuir, vai aumentar. Aí inverte, faz do ponto médio para o outro extremo, tem que acontecer a mesma coisa. Vamos ao exemplo 2. O exemplo 2, um de 470K. Eu agora vou usar a posição maior aqui, que é de 2000K, porque é 470. Deu um pouquinho acima, 496. Não foi muito diferente do outro lado analógico, deu o valor aproximado. O analógico eu não consigo determinar com tanta precisão. Estava lá próximo do 50, né? Próximo do 500, mas a gente ficou na dúvida, porque estava um pouquinho antes do 500. Então, mas o digital consegue uma precisão melhor. Agora vamos do ponto médio aos extremos, ele vai de 0 ao valor máximo, ó, e retornando novamente, ele volta a 0 novamente.
e inverte as pontas e faz a mesma coisa. Inverte para o outro extremo e faz a mesma coisa. Agora vamos aqui à resistência de 10K. A posição da chave será de 20K, uma posição acima da de 10K. Deu 9,3, tá bom também, está próximo do valor. A medição faz da mesma forma, vamos rodar o ponto médio, valor máximo até 0. Foi e voltou, tá ok. Inverte as pontas de prova, lá para outra, do ponto médio para o outro extremo e faz a mesma coisa. Exemplo 4. 100K. Aqui deu um pouquinho acima, 105K, não tem problema. Né? Coloco as pontas de prova do ponto médio para um dos extremos e rodo o tripote. Ele vai do valor máximo até 0 e vai voltar. Né? Claro que tem um tempinho, né? Ele tem um retardozinho que ele vai até chegar ao 0, né? Então, tem que, às vezes, esperar um pouquinho para ele chegar lá no valor do 0. Aí, coloca no outro extremo e faz a mesma medição. Veja que é um pouco repetitivo, tá? Mas esse é o intuito, para ficar assim, sem nenhuma dúvida. Por isso que eu coloquei 4 exemplos para ficar bem tranquilo do formando entender. A resistência variável é a mesma coisa, tá? É o potenciômetro, chamado de potenciômetro. Vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que aqui ele é mais robusto e ele possui um eixo aonde podemos então fazer a medição. Lê o valor do corpo, escolhe a posição da chave, faz o ajuste de 0, porque aqui eu estou usando o analógico novamente. Cuidado com o erro de paralaxe, o erro de visão. Coloca as pontas de prova no extremo de cada componente e ele então vai dar o valor máximo. Colocando do extremo para o ponto médio, teremos então o valor variando de 0 até o valor máximo. Exatamente a mesma coisa. Até vou passar um pouco mais rápido, porque não há tanta necessidade, né? Então vamos lá, exemplo 1. Temos aqui um potenciômetro de 10K. Tá? E isso aqui, eu tirei a foto, eu acho que até eu consegui uma boa foto, porque até com esse potenciômetro na mão, tem um desse no kit, que foi, não é bom de ler não, tá? O kit tem uma dificuldade até para ler, eu até consegui fazer uma foto que eu consegui perceber 10K. 10K é 10 mil ohms. Tá? E quando tiveres dúvida, pega o multímetro, multiteste médio, não tem jeito. Quando a leitura for muito complicada, não der para enxergar. Então, escolhi posição de 1K, 10 vezes 1K, 10K. De extremo para extremo, eu tenho o valor máximo dele. Agora eu vou fazer a medição do ponto médio para um dos extremos e rodo o potenciômetro. Ele está ali no valor máximo, ele irá agora a 0. Retornando novamente ao valor máximo. Está funcionando perfeitamente. E claro, é um potenciômetro novo, nunca foi usado, ele iria dar isso mesmo. Faz a inversão para o outro extremo, ele vai ter que fazer a mesma coisa. Eu nem coloquei aqui para não ficar também tantos slides a mais, para não ficar também muito cansativo. Um detalhe aqui, 4K7, quando o K vem no meio de 2 números, significa que aqui é 4,7K, tá? 4,7K. Então, sempre cuidado. Há pouco, eu conversando com o Orlando, a gente verificou que a nomenclatura ela pode variar. Eu posso colocar uma resposta, por exemplo, 4,7K, que é 4.700 ohms. E posso colocar 4K7 e também está certo. Entendeu? Então, a escrita, pode haver mais de uma escrita e nem usa a letra ômega aqui nesse caso. Só uma observação. Aqui eu usei então a posição vezes 100 para poder multiplicar. Então aqui ele está dando um pouquinho abaixo de 500 ohms. Observa aqui, ó, dá um zoom. Ó, tá aqui, ó. Ele tá entre o 450 e
Eu botaria 475, se você mais ou menos aqui, um pouquinho para baixo, ele está dando o valor correto, 4.700. Então, cuidado aqui na leitura, infelizmente o analógico não tem essa precisão toda, né? Mas a gente sabe que está bom que está ali dentro, né? E colocando do ponto médio ao dos extremos, ele vai do valor máximo a zero. Rodando, ele vai até o valor máximo. Inverte aí para o outro extremo, faz a mesma coisa. Vamos a outro exemplo. Esse aqui é um potenciômetro duplo de 100K. 100.000 ohms. Ele é duplo porque ele possui o mesmo eixo e ele movimenta ao mesmo tempo 2 potenciômetros. Era usado em amplificadores estéreo para poder mudar o volume ou tonalidade ou graves, agudos, dos 2 canais ao mesmo tempo, porque o estéreo são 2 canais. Então, dessa forma, eu aumentava ou diminuía o volume do aparelho usando o mesmo eixo. E ele vai aumentar os 2 canais de forma idêntica. Tá? Bom, do extremo para extremo, eu tenho aqui, botei na posição de 1K, então vai dar 100 vezes 1, 100K. Ó, 100, aqui está uma medição bem boa de ler, está bem em cima do 100, então 100K mesmo. E colocando do ponto médio a um dos extremos, ele tem que sair do 100 e ir em direção ao zero. Vai a direção ao zero e volta. Tá? Faz a inversão e nesse caso, faz a mesma coisa com o outro. Tem 2 aqui, faz a mesma coisa com o outro. Tá? Faz 2 medições ali usando o mesmo procedimento. Bom, aqui temos um potenciômetro de 47K. Esse aqui não vem o valor, eu tive que medir para descobrir. Não tem nada escrito aqui o valor dele, não veio nada marcado. Então, eu fiz a medição e verifiquei que é 47K. E ele tem uma chave liga e desliga. Ó, o que também era comum. O próprio potenciômetro de volume ligava o aparelho. Então, de extremo para extremo, vai dar o valor que está lá, 50 vezes 1K, 50K. Nesse caso, então, um pouquinho abaixo, né? Aqui a gente, quando dá o zoom, a gente verifica que está entre 450 e 500. Então, está entre 50 e 47, então tá bom, está dentro do valor mesmo dele. E do ponto médio para os extremos, iremos de 0 até o valor máximo e vice-versa. De 0 ao valor máximo e vice-versa. Tá bom, agora tem um detalhe, tem o teste da chave. A chave é uma chave liga e desliga. A medição da chave é na posição mínima, na posição vezes 1. Ligado é um curto, vai o ponteiro para o 0. Desligado, não marca nada. Fica aberto, resistência infinita. Aqui, ó. Não está marcando nada. No momento que eu ligo a chave, ele tem que ir para o 0. Tá? Desliguei, ele volta novamente. Na posição vezes 1, que é a posição menor que temos. Tá? Se der diferente disso, está com defeito. Vamos agora fazer o mesmo procedimento com o ohmímetro digital. Eu vou até andar um pouco mais aqui, porque a diferença do analógico digital é que não fazemos o ajuste de 0 e a leitura será no ecrã direto. Então, não tem problema nenhum, assim como fizemos lá na medição das resistências ajustáveis. É o mesmo procedimento. Vou direto ao exemplo. Vamos aqui medir aquele potenciômetro com a chave. De extremo para extremo, marcamos o valor dele. Como é 47K, eu coloquei na de 200K. Né? Ó, aí agora eu vou colocar de um extremo ao outro e vou fazer a variação do valor. Ó. Aqui eu estou variando o meu potenciômetro, ele vai de 0 até o valor máximo e vice-versa. Inverto e faço o mesmo procedimento. Tá? Agora, na hora de medir a chave do potenciômetro, eu coloco na posição mínima,
novamente, na vezes 1, ou na menor posição, e ele tem que dar 0 ou o valor máximo. Tá? Não há problema nenhum. Ó, aquele potenciômetro de 10K, como que eu vou medir ele novamente? Eu vou escolher uma posição maior, eu poderia usar a de 20K ou a de 200K. Eu coloquei na de 200, poderia ser na de 20K também. Tá? Porque o valor dele é de 10K, poderia usar qualquer uma das duas. Então, vamos ver aqui, de extremo para extremo, ele já marcou aqui o valor dele, 10K. Agora, do ponto médio para um dos extremos, ele vai de 0 até o valor máximo no corpo. Rodando o ponto médio, rodando o eixo, eu tenho a variação dele. Então, só que aqui, como é o multímetro digital, eu tenho o número mudando, não tenho o ponteiro, mas eu tenho o número saindo de 0 ao valor máximo. Inverto para o outro extremo e faço a mesma coisa. Agora, o terceiro exemplo é o 4K7, o 4,7K. Ó, de extremo para extremo, 4,6. Agora, colocando do ponto médio a um dos extremos, ele vai até 0 e volta, dependendo da posição. Inverto, coloco do ponto médio para o outro extremo, ele tem que fazer a mesma coisa. Vamos ao nosso quarto exemplo. É aquele potenciômetro duplo de 100K. Então, vou colocar numa posição de 200K, ele deu um pouquinho a mais, 102,6K. De extremo para extremo, do ponto médio para um dos extremos, ele vai de 0 ao valor máximo. E volta. Isso eu estou fazendo em um. Como ele é duplo, tens que fazer no outro também, é o mesmo procedimento. Pegar aqui as garrinhas jacaré e colocar aqui. Eu, como é didático, mas eu acho que até na medição eu fiz as pontas de prova. Eu peguei uma ponta de prova minha, tá? E desmontei, peguei as garrinhas e fiz uma ponta de prova para fazer que eu achei melhor, do que ter que ligar a câmera, segurar, fazer o ajuste e colocar a ponta, ia ser muito complicado. Né? Não ia ter tanta mão assim. E aí eu fiz o quê? Fiz a garrinha jacaré. Eu coloco a garrinha jacaré aqui, a medição fica perfeita. Eu tenho as duas mãos, porque com uma mão só eu não consigo girar, porque ele solta aqui da garrinha, então eu seguro a peça e giro. Quem quiser depois ter uma ponta de prova de garrinha, eu acho legal, até para fazer na bancada, tá? Uma ideia, né? Quem quiser fazer, era interessante. Agora, do ponto médio para o outro extremo, faz a mesma coisa, tá? E aí, como é um potenciômetro duplo, faz dobrado, faz o mesmo teste para o outro. Que pode ser que um só esteja com defeito, tá? Isso pode acontecer. Bom, a unidade 5, eu vou verificar os defeitos que eles podem apresentar. Então, vamos lá. Bom, ele pode estar aberto. Aqui só para relembrar. Aberto, ele não marca nada. Ele se torna um isolante, tá? Então, isso que significa uma resistência, um trimpote aberto. Ele não mede nada. Não consegue nenhuma medida. Nem o valor máximo, nada. Ele abriu, ele queimou de vez. Então, isso aqui é uma medição. Ele pode alterar para mais, porque resistência ele não entra em curto, ela altera o valor, ela aumenta o valor. Então, tem que marcar 10K, está dando 100K. É um defeito. O valor altera para mais. Bom, a gente pode ter um desgaste na trilha. A trilha pode, de tanto ser usada, ela vai gastando. Existe um atrito entre o ponto médio, que é um pedaço de metal, ele vai atritando ali naquela trilha que é o valor resistivo. Então, com o tempo, esse grafite vai acabando, vai causando desgaste e ele dá defeito. Tá? Às vezes dá até mau contato, numa hora funciona, numa hora não funciona, dependendo de onde passa, ele passa bem, depois não passa. Então, até na hora que fizeres a medida com o multiteste, verás que o ponteiro vai e volta, em vez de ele ir, o valor ir certinho, de 0 ao valor máximo, ele varia, ele dá ruído na medição. Então, aí já sabe que tem que trocar. O ideal é trocar, tá?
Agora, acontecia muito em aparelhos de som, de áudio, rádios, aparelhos de som, de ter poeira dentro do... porque ele é aberto, então acontece de ter alguma poeira, alguma sujeira. Normalmente apresentava mau contato. Na medição também o ponteiro vai para um lado, vai para o outro. Às vezes a gente até fazia uma lubrificação com WD-40, tá? E às vezes fica bom. Você lubrifica, ele tira aquela sujeira, limpa contato, fica bom. Se não ficar, troca, mas é um recurso antes de trocar o componente. Tá? Então, vamos lá. Os defeitos 1, 2 e 3 demandam a troca do componente. Aberto, alterado para mais, desgaste de trilha. Um detalhe que eu gostei de chamar a atenção é o seguinte. O potenciômetro, ele pode ter potenciômetro linear ou logarítmico, ou log, lin e log. Qual é a diferença disso? O linear, ele vai mudando a resistência à medida que rodas o ponto médio, ele vai de uma maneira linear, de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o valor máximo. O log, o logaritmo, ele foi feito somente para volume, porque a nossa audição, tá, ela é uma curva logarítmica, ela não é linear. Então, para volume, para potenciômetros que trabalham lá no volume, nos amplificadores, tem que ser logaritmo. Aí, quando rodas o volume, parece ao nosso ouvido que está linear, mas não está. Se colocares um potenciômetro do mesmo valor linear para volume, rodarás, por exemplo, metade do potenciômetro, não aumenta nada. De repente, deu um toquinho, o som aumenta de vez. É essa a sensação para a gente. Tá? O logaritmo que é o ideal para o potenciômetro de volume. Tá? O agudo, o grave pode ser linear, não é logaritmo. Mas o volume tem que ser logaritmo da nossa audição. Tá? Mas é interessante, pode até fazer um teste depois e substituir um pelo outro, vai ficar bem engraçado. Vai rodar o potenciômetro, ele roda um tantão e não aumenta nada. E um toquinho aumenta muito. É a nossa audição que é logarítmica. Tá? Agora, no caso 4, quando é sujeira, eu dou essa ideia do WD-40. Ele é um dos lubrificantes que eu gosto mais. Aqui, em bancada, um dos melhores. Não que outros também podem, limpa contato e tal. Mas o WD-40 ele sempre foi muito bom. É uma tradição, mas qualquer outro também pode. Podemos usar também álcool isopropílico para limpeza de placa, tá? Que é um álcool que tem pouca água. Então, ele é mais puro para evitar danificar a placa, mas ele também pode ser usado para fazer limpeza. Caso persista o problema, troca a peça. Não tem problema nenhum.